Alô, 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 todo mundo me ouvindo? Alô, 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 todo mundo me ouvindo? Se alguém tiver alguma pergunta pautada aí, alguma pergunta específica sobre o meu trade system, né? Não vem com cunha pra mim não, gente. Manda aí, pode mandar se alguém tiver alguma dúvida. Cunha não, pô, cunha. Tudo tem porquê. Eu falo brincando, cunha e tudo mais, é porque são técnicas e ferramentas específicas que o Luiz lapidou. No meu caso, eu falo muito sobre fractal, tendência, retração de Fibo, Elliott. Então, isso são as ferramentas que eu encontrei para compor o meu trade system, o meu sisteminha. Então, não significa que eu não saiba, ou que o Luiz não saiba fractal. Pelo contrário, acho que são tanto anos de trade que a gente já tem isso na cabeça, isso entra como um feeling. Então, às vezes eu não levo em consideração, isso aqui é uma cunha, mas às vezes é um reteste de umas costas de LTB junto com o fractal, então elas se complementam. Por isso que eu não uso muita coisa, porque não há necessidade. É um pouco de ferramenta ali, elas já se complementam e já te dá boas opções de entrada. Agora, bandeira, bandeirola, cunha, não sei o que, não sei o que, isso tudo já está dentro da minha análise técnica, só de forma simplificada, né? Eu pego, consigo isso através das ferramentas que eu uso. Fractal, tendência. Ah, beleza? Vou compartilhar a tela. Me digam aí se tá compartilhada. Tá, vamos lá. Se alguém estiver solicitando para entrar aí, se vocês quiserem abrir o microfone para falar também, fiquem à vontade. Vamos ver aqui. Estão vendo minha tela, né? Então, estão vendo minha tela. Tá certinho agora, beleza. Áudio ok, gravando. O STJPY. A gente tem aqui o EURUSD, ainda são as mesmas marcações que a gente fez na aula passada. Eu tô mantendo porque ainda está respeitando. EURUSD ele tá bem numa região importante. Aqui ele não conseguiu buscar a nossa referência do canal lá em cima. Então a gente tem uma retração de Fibo desse fundo para esse topo. E aí ela tá atualizada agora dessa forma aqui, ó. Ela estava aqui em cima porque até então eu tinha colocado a referência aqui, ó, para cima. Mas ela só andou até aqui, a gente atualiza, pega a região importante entre 50 e 61, marquei, tiro a fibra. Se ele chegar nessa região aqui e deixar um padrão comprador hoje, a gente pode bater compra. Ele inverteu a tendência, né? Ele inverteu a tendência. E aí, se deixar um padrão aqui, comprador, maravilha, a gente vai ter a nossa linha de tendência de alta. E aí eu vou seguir por ela, né? Ou ele vai buscar aqui, ou ele vai buscar o topo, e aí vai indo. E aí eu tô só em opções de compra nas correções, certo? Quando que isso pode ser desconfigurado? Essa linha de tendência já está difícil. Eles perguntaram quando é que desconfiguram a linha de tendência ou quando que eu atualizo. Se eu achar um exemplo melhor, eu mando para vocês. Mas se o preço tivesse vindo até aqui, fingiu que rompeu, voltou e fechou dentro da minha linha de tendência, dentro dessa linha de tendência, eu atualizo ela com base nesse último falso rompimento aqui. Então ela passaria aqui, ó. E aí eu tenho ela atualizada, certo? Ou seja, ela foi, rompeu, fechou fora, voltou e fechou dentro, atualizou.
certo? Então o EURUSD a gente está esperando, aguardando essa região aqui. No USD-CAD, a gente tinha... Eu apliquei uma venda bem aqui em cima, aqui. Se eu tivesse segurado ela, seria maravilhoso, trade perfeito, ó. Que eu finalizei ela mais ou menos nessa região aqui, peguei só um canal. Então, aqui ele respeitou essa região que eu tenho, que é uma região que veio lá de um time frame maior, é uma linha de tendência maior. Então, olha só, bem forte. Não preciso pegar daqui, eu não preciso pegar de um ano para trás, do ano passado, porque eu opero day trade, não há necessidade de tamanha análise, já que minhas operações são com base em canais de H1. Então, canais de H1 são tantos pontos, X pontos. Então, a gente está bem numa retração, volto para o H1, a gente está bem numa retração de retração de FIBO, porém, não deixou para mim um sinal ainda, não deixou nem um padrão, pelo contrário, ele deixou uma rejeição, meio que querendo indicar que pode estar vindo buscar essa última referência, embora no EURUSD ele está agarrado aqui, como uma região máxima de correção para seguir a tendência de alta. No EURUSD ele está realmente também na mesma região importante, vamos dizer assim. Então os dois estão numa região importante. Ele ainda pode estressar o EURUSD um pouquinho para cá. Esse estresse para baixo aqui no EURUSD pode ser um estresse para cima aqui no SDCAD. Então ele pode estar vindo apenas buscar essa referência aqui, essa região, para ir vender e buscar essa próxima região aqui, ó, dessa forma. Ele vem buscar, pode ser que ele busque aqui para depois cair de novo, certo? Eu tenho um pequeno LTB aqui, certo? Caso contrário, ele vai romper esse LTB, esse fractal, vai fazer o reteste nele, e aí eu tenho. Se está na dúvida, espera um rompimento, faz uma marcação, espera um rompimento, e esse rompimento é seguido na maioria das vezes de um reteste. Então você já sabe a direção que ele está indo. Mesma coisa quando eu tenho o preço ele embocando numa bandeira, por exemplo. Então eu tenho aqui uma bandeira ascendente, por exemplo, onde eu tenho o preço, onde eu tenho o preço aqui, ele seguindo nessa linha de tendência, e aí ele encontra uma região de resistência, começa a andar nela, afunilar, em algum momento ele vai fazer de duas uma. Ou ele vai seguir essa tendência e vai romper essa tendência, fazer o reteste para continuar, ou ele vai fazer o rompimento, o reteste para continuar, certo? Na mesma região, se a gente reparar, a gente pode ter bater dois tipos de ordem, ou compra ou venda, na mesma região, mas vai depender do rompimento. Então aí, às vezes, quando eu não sei o que fazer, eu tenho minhas marcações, eu tenho que aguardar o rompimento para pegar o reteste. Então ele vai romper para cima ou ele vai romper para baixo. E sempre que rompe, ele faz uma correção para continuação. Essa é a minha grande deixa aí para se entrar já sabendo um pouquinho mais do movimento que ele pode estar fazendo. Por isso que é bom o par estar seguindo uma tendência, estar com um movimento bonito. EURUSD até que está nesses movimentos bem bonitos de seguir tendência. O SDCAD também, ó, seguir tendência, seguir tendência, seguir tendência, seguir tendência. Um monte de opção de venda. Até então estou só na venda LTB. Rompeu. Nesse caso aqui ele não fez nem um reteste rápido, nem um reteste longo. Ele só foi embora. O reteste veio só aqui. E aí eu só tenho essa região aqui porque eu fiz a minha FIBO no topo para esse, no fundo, para esse topo que ele tinha dado. Eu peguei essa retração aqui. Só que, olha, foi forte o movimento de alta, porque não chegou nem aí lá. Não tem meio que padrão nessa região, então às vezes eu perderia essa operação. E aí eu pegaria essa daqui, porque essa daqui deixou uma nuvem negra, deixou rejeição, deixou nuvem negra, numa região muito importante. Meu stop, meio canal ou um canal de referência, eu projeto ele para cá, então eu tenho o stop aqui acima, ou nessa região aqui, certo? 1, 2.
Eu pegaria isso aqui. Breno. Opa, Acho que estão pedindo aceitação lá no grupo, lá pediram alguém para aceitar aí. vou aceitar. Obrigado. O SDJPY. Vamos ver se eu tinha feito as marcações. Aqui é um caso, ó. Vamos atualizar agora a CLT. Eu sempre falo, ó. Às vezes a gente tem uma linha de tendência de baixa e aí o rompimento ela ocorre ainda respeitando a nossa região de fractal. Então aqui é uma região de fractal. Ele ao rompimento dessa linha de tendência, só que olha só, quando que isso aqui confirma para mim realmente uma inversão de tendência? Quando ele romper essas regiões fortes, essas regiões são fortes. Então se ele tivesse rompido essa região, aí eu tô mais ligado na inversão de tendência. Como ele só chegou na correção do canal, ele fez um rompimento, mas esse rompimento é relativo, porque a gente tem muita sombra, muito. Então, assim, é relativo, porque ele ainda não rompeu essa resistência dessas referências passadas. Aí, nesse caso, o que ele fez? Ele voltou. Ele voltou e fechou aqui dentro da linha de tendência. Então, eu já pego e já atualizo essa linha de tendência com base nesse movimento aqui, ó. Certo? E aí eu posso ajustar ela com base em toques. E pronto. A mesma coisa aqui, a mesma coisa. Se ele vir romper essa região, ainda não está indicando uma inversão de tendência. Ainda está indicando cautela. Então, só vou comprar, no caso que eu estou vendo, só vou comprar se ele romper toda essa região aqui de resistência e aí buscar o reteste. Aqui, por enquanto, no USDJPY, acho que eu não faço nada não, viu? Ou ele pega o suporte, né? Então, ele retesta o suporte. Ou deixa padrão aqui. Breno, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E se eu puxar uma LTA ali de baixo, batendo nesse último fundo aqui, ó, que tem a resistência, ele estaria fazendo um reteste nela, certo? Aqui? Isso. Tá, é muita informação, ó. Eu tenho pouca informação relevante aqui, porque eu tenho o toque inicial aqui de suporte e eu tenho o último toque. É complicado porque aqui é melhor você se referenciar só pela linha de tendência de baixa. Por quê? Porque eu julgo que já houve o rompimento. Já houve esse rompimento aqui, ó. Já aconteceu o movimento e o reteste. Ele seguiu uma tendência de alta. Ele seguiu essa tendência de alta. Fez o rompimento aqui meio lateralizado, mas fez o rompimento e depois ele veio para o rompimento de novo. Aqui, topo, no rompimento topo, fundo, retração. Aqui foi a retração. Aqui ele me confirmou que ele inverteu a tendência de alta. Então, eu não tô com tendência de alta, eu não tô com LTA, minha referência LTB, porque ele já rompeu minhas LTAs aqui atrás. Se eu colocar a linha de tendência igual você falou, fica estranho demais. Eu tenho um toque aqui lá atrás, tipo 7, 10 dias atrás, e aí eu tenho um muito recente, no dia de ontem. Então, meio que fica um pouco feio. Se esse movimento tivesse mais bonito, respeitando mais toques na LT, aí sim, seria mais forte. Agora não. Ele fez um movimento muito longo e aí meio que lateralizou aqui longe da LT e lateral, então não tô com LTA aqui, porque é tendência de baixa. Mas, olha só, é somente esse LTB aqui já me diz quando é que eu posso comprar e quando é que eu posso vender. Eu só vou comprar se ele romper isso daqui e aí buscar o reteste. Aí eu compraria. Aqui, ó, ele foi às costas, foi as costas da LTA rompida. Se esse fundo, se esse topo aqui tivesse renovado esse daqui atrás, ó, feito um maior aqui, aí isso aqui tá desconfigurado, já era.
Aí eu teria sim talvez uma possibilidade de linhas de tendência de alta, mas ele não demonstrou até agora, só na venda. Então simplifico minha visão sempre, coloco só uma linha de tendência. Se eu tacar um monte de linha de tendência, eu começo a me embananar. Áudio SD, olha só. Mesma coisa. Houve o rompimento aqui, só que ó, estou numa região de fractal. Só vou levar em consideração a venda se ele romper esse suporte. E aí sim ele vir para correção. Para as costas. Aí ele está demonstrando que realmente está invertendo essa tendência. Até então, atualizo essa linha de tendência, porque ele foi e voltou e fechou aqui dentro. Então, essa inclusive é uma bem mais longa, eu nem precisaria ter ela, tem só como referência forte de time frame maior. Olha o tamanho da bichinha. Isso aqui é uma tendência muito grande, então quando romper essa tendência aqui, eu vou estar muito de olho no reteste dela. Atualizar, e aí essa região aqui, vamos atualizar a região de retração com base nesse movimento maior, ó, topo, fundo. O preço foi bem na região, bem na região. Não vi, áudio SD não é um par que eu estou muito ligado. Estou fazendo as marcações aqui com vocês, mas eu estou mais ligado no EURUSD e no STCAD. Topo fundo, está na região importante também. A maioria dos pares está nessa região importante, ó, de retração. Então, quando deixar um padrão, algum sinal de negociação, algum padrão nessa região, mete ficha. Esses movimentos aqui, ó, fiquem tranquilos, ó, eu não julgo que eu perdi nunca, até porque quando você tem a oportunidade da primeira entrada, geralmente ele vai lá estressar a região. Deixa eu ver se tem outro aqui. Então, quando geralmente ele vai lá dar a primeira oportunidade, ele tende a voltar a estressar a região. Aqui, por exemplo, a mesma coisa, ele deixou um engolfo, tá? Foi lá, deu uma parcela, ele tende a voltar algumas vezes e ou tirar no 0 a 0, caso você proteja rápido, ou gerar uma segunda oportunidade. Esses estresses na região, esses testes da região é batata, acontece bastante. Então, deixa um engolfo e o próximo candle depois do engolfo ele vai lá quase que rompeu o engolfo e depois começa a rejeitar tudo. Esse é um dos trades que eu mais gosto, uns sinais que eu mais gosto na região importante, quando ele deixa um sinal e no próximo ele começa a rejeitar o sinal e comprovar o sinal. Então você consegue ver ao vivo ali ele dizendo que esse sinal é forte. Então eu não me estresso se eu perco região, eu falo assim, já passou da região. Não, espera, se algumas vezes, na maioria das vezes ele volta, dá uma outra oportunidade, uma outra rejeição, e outras não. Paciência. EURUSD eu tô bem de olho. Esse candle aqui que ele tá agora, se começar a rejeitar e deixar um martelo, eu vou bater minha compra. Ainda pode se estressar um pouquinho para mais, então por isso que eu necessito desse sinal aqui. Se não vir esse sinal, se nos últimos minutos do candle de H1 ele não deixar o martelo e ficar cheio o candle, não faço nada, eu vou esperar um próximo oportunidade aqui um pouquinho para baixo. Se ele já rejeitar, já deixar um martelo aqui, depois de fechamento desse candle aqui, 9h25, então falta um tempinho ainda, 35 minutos, aí eu vou bater minha compra. Um stop de referência, um stop mais curto, um stop de referência, para 2 takes. Ou o canal, um stop de canal para 2, um trade mais longo.
certo? Tô sempre me protegendo nos 50% do canal. Ou na referência do fractal, né? Porque os 50% ou 100% é relativo. Os meus 50% do canal pode ser os 100% do seu canal. Não está errado, não quer dizer que é uma força maior que a outra, não. É só uma referência visual para a gente ter mais uma visão mais clara do movimento dele. E com base nos canais que você está criando. Certo? Posso traçar uma pequenina LTB aqui, para ver se ele vai respeitar esse movimento, essa região, e buscar essa próxima referência, ou já é uma referência para eu ver um rompimento, para um reteste e vir buscar a minha próxima referência. Esse trade aqui de compra é um pouquinho complicado, porque eu tenho uma referência forte de LTB, de time frame maior bem aqui, então é uma referência muito próxima, é um trade que eu teria cautela para se fazer uma compra nele. Eu só estaria mais confortável na compra se ele realmente rompesse, aí retestasse e deixasse um padrão comprador claro aqui nas costas da LT. De preferência se ele rompesse esse topo, que é essa resistência maior. GBPzão. Como é que tá o GBPzão? GBPzão, uma referência braba aqui em cima. Referência brabíssima aqui em cima. Forte demais, olha só. Isso eu não vi. Isso, na verdade, antes da aula, eu quase bati uma venda exatamente aqui em cima, nessa pequena rejeiçãozinha. Quase bati uma venda, mas preferi ter um pouco de cautela, que GBP é um pouco alavancado e tá numa região forte, né? Então, ele poderia continuar, retestar para ir embora ainda. E eu tô contra a tendência, então eu vou complicado esse trade que eu prefiro esperar. Então aqui eu vou esperar a correção, vou esperar ele nessa região aqui para ir. Que é a minha retração de fibra. Vamos ver se está certinho. Fundo e topo. Olha lá, mais ou menos ela aqui, ó. Certo? Aqui, ó, essa rejeição não aconteceu. Esse respeito aqui não aconteceu, do topo pro fundo. Essa retração de fibra não deixou nada pra gente. Pelo contrário, ele deixou foi, ó, força compradora, força compradora, força compradora, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Não tem como fazer uma venda aqui, porque ele não deixou padrão nenhum. Pelo contrário, ele deixou padrões sinais de que vai romper e vai buscar uma próxima região. Caso buscou. Já que ele desconfigurou totalmente a retração, buscou o último topo, não respeitou absolutamente nada dessa retração, a visão muda. Então, ele já meio que fez um último topo aqui, eu não estou mais com base nessa retração, por isso que eu fiz minha FIBA agora ao contrário. Fiz minha FIBA normal, seguindo um movimento de alta, esse movimento grande de alta aqui. Então, eu fiz minha FIBA aqui, para tentar pegar retração e uma continuação, talvez. Então, essa foi minha visão. Não preciso mais desse LTA. Day trade acontece de dar um padrão, de dar uma entrada às vezes na aula, mas é mais raro porque tem que ter muita paciência para esperar chegar na região, ainda mais quando a gente analisa em time de H1.
Porém, eu me sinto mais confortável porque o time de H1 respeita muito mais as minhas regiões. Então, passei a tomar menos stop, passei a entrar menos. E esse entrar menos, consequentemente, você toma menos stop. Consequentemente, você seleciona melhor suas operações. Consequentemente, você acaba fazendo mais dinheiro. Certo? Chauzão, não tô nem analisando direito mais, ele tá bem feio, bem lateralizado, então deixo ele quieto. Vou mexer dele, deixar ele seguir uma tendência. E os outros aqui, todas as marcações, só aguardando. Ó, rejeitando. 30 minutos, já até fechou um de 15 minutos, provavelmente engolfou ou rejeitou, olha só. Uma rejeição, então no 15 minutos já começou a demonstrar o primeiro sinal. Esse candle de H1 vai ser importante para mim, então já está no segundo. Vamos ver. O complicado eu comprar agora, porque ele já rompeu esse fundinho aqui, ele ainda pode estar buscando um estresse até essa região para depois subir. Então vamos ver, mas já começou a demonstrar. Volto lá para o H1. Para mim é mais interessante eu ficar nesse time frame aqui, porque eu vou olhar 10 horas de novo para ver o que esse candle me deixou. E se ele for embora já, paciência. Eu vou ler a pergunta de vocês aqui. Vou ler quem tem pergunta. Se alguém tiver pergunta, manda. GBP? Depende, essas perguntas que vocês fazem às vezes é muito abrangente. A maioria dos GBP estão em pontos importantes, certo? Bom, tem swing, day trade, scalp, pode estar numa região importante todos agora, por exemplo. Então depende do que você está operando. Para mim, GBP USD não está em ponto importante, está em ponto importante contra a tendência, se eu quisesse bater uma contra tendência aqui por causa de terceiro toque na resistência. Mas eu não, prefiro uma correção para seguir uma tendência. Então vou esperar o pullback. Aqui, pullback, sempre pullback. No meu caso. Então, depende do que você vai operar, né? Meu gerenciamento. Como que é o meu gerenciamento? A primeira regrinha do gerenciamento, acho que é se doeu, diminua. O stop não pode doer. Então, geralmente o meu stop é 0,5% a 1,5% da minha banca. Geralmente. Então, aí é só fazer continha. Se o meu canal de negociação aqui, ó, se o meu canal de negociação, ele tem, nesse caso do GBP, 700 pontos, eu vou até no EURUSD, porque no GBP é mais alavancado, mas olha, no EURUSD, se eu entrar, colocar meu stop aqui, meu canal tem 500 pontos, vou colocar. Se eu entrar com 1.0, o meu stop, ele fica basicamente $500. 500 pontos, 1.0, $500. $500 para um capital, sei lá, de $1.000 é saudável? Puta que não, né? Claro que não, 50% da banca. Aí você diminui. 0,50, $250 para uma banca de 1.000, opa, ainda está forte. Diminui, 0,50, 0,25, a metade, 250, 125, papai, você vai indo, 125 num capital de $1.000 representa 12%, sei lá. Então não, 12% é muito, diminui. Primeira coisa, com base no seu capital, você tem 10 mil de banca, aí sim, $500 já não passa a fazer tanta, não é tão dolorido. Embora se tiver dolorido, diminui o lote. Por quê? E você tomar um stop cheio, isso vai abalar sua cabeça. É isso que não pode abalar sua cabeça. E já que nossa proporção de take stop é 2:1, se você tem um stop de $500 ou de $100, você tem o dobro de take tecnicamente. Então é saudável a longo prazo. O que não pode acontecer é o stop doer seu bolso. Porque se doer seu bolso, você vai entrar numa onda de recuperação,
ou de lamentação, ou de reclamação, e aí bugou a cabeça, já era. Você vai cometer um erro atrás do outro, e inconscientemente, porque isso é inconsciente. Então, meu gerenciamento é muito com base em valores. Então, se eu tenho canais de 300 pontos, 10 mil dólares de banca, é 300 dólares, tranquilo. Consigo aceitar esse stop para um take de 500, 600 dólares. Legal, bacana. Se tiver pesado, diminui. Agora, quem está começando do zero, quem está começando de tudo, e não sabe ainda a técnica, não definiu um trade system, uma rotina de trade, 0.01 até aprender. 0.01 até aprender. Por quê? Só mensurando o resultado que você vai conseguir identificar onde você está errando. Só se você tiver estatística, se você tiver dados. Então, ou seja, se eu tenho 10 trades, desses 10 trades eu consigo mensurar quantos que eu ganhei, quantos que eu tirei no 0 a 0, quantos que eu perdi. E isso aí já me entrega um monte de informação a respeito de mim mesmo e como que eu estou enxergando o gráfico para corrigir nas próximas. Tem melhor entrada, onde você entra pesado, alavancado. Então, Felipe, quanto mais confluência eu tenho, melhor. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma linha de tendência de alta, vou fazer rapidinho aqui para ver se vocês entendem. Eu tenho preço respeitando essa tendência de alta. E aí eu tenho os meus fractais, os meus canais de negociação. Vou fazer rapidinho, mas só para você entender. Tem os canais de negociação. Então começa a ter já confluência de fator. E vamos supor que o preço nessa região aqui ele vem e rompe. Rompeu, aí ele vai, volta e deixa aqui nas costas da LT com o fractal rompido e deixa aqui uma estrela cadente maravilhosa, desse jeito aqui. Uma estrelona. Essa para mim é uma das melhores operações que tem. Geralmente é a onda número 2 da teoria de Elliott. A onda de rompimento da linha de tendência de alta, ela tecnicamente é a onda A do final do movimento de Elliott, né, que é a onda de rompimento. Então A, B, que é geralmente a entrada, e C para depois continuar de novo, 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante. Mas é realmente no rompimento com o reteste. E aí se respeita tanto a minha retração de fibra que eu faço aqui do rompimento, tanto as costas da LT, essa LT está bem respeitada, por exemplo, a gente tem o EURUSD respeitando muito um LTA, por exemplo, respeitando muito um LTB. Então, isso aqui é para mim disso de eu aumentar meu lote e confiar mais na análise. Tirando isso, é o movimento normal. Eu tenho uma impulsão, aí eu tenho uma retração, aí eu tenho outra impulsão e uma retração. 1, 2, onda 3, onda 4 e aí a onda 5. Geralmente a gente custa enxergar esse movimento inicial de Elliott aqui, ó, onda 1 e 2. Geralmente a gente enxerga, quem tem uma visão mais lapidada, consegue enxergar a 3, aproveitar a 3, e aí geralmente a maioria das pessoas costumam pegar a 5 e achar que a 5 é a primeira ou a segunda, e aí vai continuar e aí toma um stop. A questão é que vocês têm que entender. A questão é o seguinte, você tem aqui o preço respeitando essa tendência, em algum momento ele vai fazer o rompimento, vai retestar, a gente tem a possibilidade de criar a nossa LTB, e aí ele vai seguir a LTB, em algum momento ele vai romper essa LTB, retestar, continuar. Pega esses movimentos, dominem esses movimentos aqui, porque vocês vão costurar o gráfico. E aí vai. Por isso que é bom operar numa tendência. Certo?
9h41, 19 minutos para esse candlezinho fechar. Já está demonstrando rejeição, porém não quer dizer nada, porque eu já vi padrões maravilhosos sendo desconfigurados no minuto final do candle. Então não adianta em operação, a não ser que seja com volatilidade e uma região extremamente importante, onde você está vendo que o preço está indo lá para tocar e depois rejeitar. Começou a rejeitar, é um tipo de sinal. Só que aí já requer, se você entrar com o candle aberto, já requer um pouquinho mais de tempo de tela, de visão gráfica, de acompanhar a volatilidade, se tem volume. Você usa os níveis padrão de Fibo? Fernando, eu uso e não uso, não da Fibo, mas se eu traçar uma Fibo, eu vou ter as referências da minha Fibo coincidindo muito com o meu fractal. Eu não falei que mercado é matemático, é canal dentro de canal, a Fibo também é matemática, então ela tende a respeitar muito os meus fractais. Então se eu venho aqui no rompimento e traço suporte e essa resistência aqui, eu tenho referências aqui que vão coincidir, na maioria das vezes, com os meus fractais. Então, não há necessidade de eu marcar aqui as referências de Fibo, porque eu já tenho as minhas referências de proteção, abertura de ordem, fechamento de ordem com base em fractal. O fractal, esses canais de negociação é o que vai ditar quantos pontos de stop, de take, quanto fica meu canal. Ele vai ditar muita coisa da minha operação. As outras ferramentas vêm para dar o checkmate ali, dizer que aquela região é uma região forte, muito importante. É probabilístico. Aqui, como é uma região muito forte, passa mais de uma ferramenta confluindo, significa que para romper 3 ferramentas matemáticas é muito mais difícil. Depois eu vou ensinar vocês a traçar e encontrar regiões importantes com base na retração de Fibo também, que é possível. Eu pego aqui uma retração, eu já tenho aqui um ponto 0 e um ponto 100, um ponto A e B. Então, 50%. Só que eu já tenho um canal de negociação. Então, eu poderia vir aqui e marcar o ponto A, ponto B, o 50% dele está bem aqui, a metade e a metade. Tudo com base na FIBA. E aí acaba que a FIBA ela me entrega lá os 50%, aqui já é um outro canal, a metade. Agora repara, esse aqui está na metade do meu canal, esse aqui está na metade do meu canal, esse aqui está na metade do meu canal. Então, tende a respeitar bastante. A ordem dos fatores não pode alterar o resultado. Se você marcou a FIBA aqui e eu marquei a FIBA aqui, porra, isso aqui é uma região importante, não é uma linha, é uma região importante. Também nem tanto, não tão grande, né? Mas é uma região. Olha, estressando porque 9h44, 9h45, acabou de vir um candle de 15 minutos. Então, olha só, ele desconfigurou um pouquinho e fechou bem cheio na venda. Não faço nada, gente, nada. Aqui ele está só me dizendo que ele está vindo buscar essa próxima referência. Então, é bem possível dele buscar essas próximas referências, estressar essa região aqui para baixo ainda um pouco. Então, o candle de 15 minutos, segundo o candle de 15 minutos, demonstrou nada. Segundo não, terceiro no caso. O primeiro começou a demonstrar região, já o segundo rejeitou para baixo e já era, desconfigurou tudo. Ainda assim tem que esperar o de H1. Esse de H1 ainda pode, no último candle de M15, rejeitar tudo, nesses últimos 15 minutos, rejeitar tudo e aí deixar o meu martelo. Aí, aqui que está a operação antecipada, tudo mais. Embora, se você entrar aqui, se você entrar aqui, você não vai, o stop é sempre no mesmo lugar. É sempre um canal de referência, o meio canal de referência,
ou um canal inteiro de referência. Você não vai mudar seu stop porque você entrou um pouquinho. Você só consegue ter a possibilidade de ter uma entrada mais bem posicionada, de forma com que potencialize seu lucro. Só que o stop é padrão com base no meu fractal. Por isso que se eu não lapidei, não trabalhei bem o meu fractal, eu vou ter operações que eu vou sair muito no 0 a 0, que vai me tirar um stop e depois vai cair tudo. Então, o que eu mais trabalhei ao longo desse tempo aí foi na minha visão com o fractal, em encontrar as melhores regiões. Vamos ver o que ele vai fazer, que ele está lá indo estressar a região. O SDCAD, se esse aqui está descendo, o SDCAD está dando uma subidinha. Olha lá, ó, buscando a subidinha na nossa região e bem provável que ele vai vir aqui. Então aqui a gente tem, ó, um espacinho para ele correr até chegar numa região importante nossa, e esse espacinho, tecnicamente, ó, é um espacinho que no EURUSD também ele pode acontecer para buscar a região. Tá vendo? Um me ajuda muito na análise do outro. Então, se um estiver dando muita oportunidade e no outro não, eu tenho um pouco mais de cautela. Agora, se nos dois estiver dando oportunidade, nossa, eu tenho muito mais certeza. Por quê? Porque são pares confluentes. EURUSD e o USD-CAD. Tem outros, tem muito mais. Esse é o que eu me propus a entender muito, a acompanhar realmente. Então aqui, se a gente tem um pouquinho de margem que ele ainda pode estressar e pode vir buscar aqui, que é esse 50% do canal, consigo ver aqui no EURUSD que eu também tenho ele se estressando um pouco para cima. Agora, se nenhum dos dois, vamos supor que o USD-CAD, ele exploda para cima, você pode esperar quase que certeza que o USD vai dar uma explosão para baixo. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Não necessariamente o USD vai fazer primeiro do que o USD. Isso pode ser vice-versa. Nada é um conceito certinho no mercado. Nada é desenhado perfeito. Porque se fosse assim, a gente estaria muito bem de situação já, né? Em relação a estaria bilionário. Entenderam a analogia aí do EURUSD e do USD-CAD que eu uso? Basicamente essa. Se começar a rejeitar muito o USD-CAD, nesse momento aqui, esse candle rejeita e vem para venda aqui, rompendo esses fundinhos aqui, pode esperar, que se está descendo o USD-CAD, pode esperar que o EURUSD comece a subir. E vice-versa. Show? Fica de olho nesse movimento aqui, gente, que é importante. Ó. Não sei se vai dar para pegar na aula, mas a gente mensurou, viu, analisou e tá aqui. 11 minutos para esse candle fechar, ele ainda vai fazer esse estresse cabuloso aqui. Tá descendo, esse o USD-CAD aqui vai subir até aqui. Vamos ficar de olho. Tem uns caras querendo entrar nessa sala. Show. Salve galera, vocês que chegaram atrasados, só lembrando, a aula vai estar gravada, tá bom? Então vocês não perderam nada, só algumas coisinhas aqui no comecinho, mas a aula vai estar gravada. Tô aprovando aqui só para vocês dar bom dia mesmo para mim e já era. Movimento bonito esse daqui, ó, bem bonito, bem bonito. Vamos aguardar. A minha expectativa é que ele respeite esse aqui e gere para mim uma linha de tendência exatamente aqui, mais ou menos, ó, onde vai confluir bem com essa região. Se não, o cenário 2 é o rompimento e aí é o reteste para vir buscar essa referência. Essa linha de tendência de alta eu não tenho, só coloquei para ilustrar um movimento, tá? Mas eu não tenho. Eu não posso limitar o preço ali, só estou colocando para ilustrar o movimento. E ele está indo lá buscar estressar a região, ó, lá na retração de fibra.
9 minutos para fechar esse candle, tá bem volátil agora na venda, bem volátil. Se não rolar... Ah, mas você entrou meio doidão, né, velho? Eu? Entrou meio doidão, ele queria pegar 20 conto e fazer mil conto por 10, né, velho? Peraí, não sei se estão falando comigo ou se estão falando aí com o outro. Fecha o microfone aí, por favor. Ai, Breno, como você escreve? Ao lado da marcação, encontra os dorsais. Breno, como eu... Ah, tá. Como eu escrevo aqui na linha de tendência, no caso, eu clico na marcação e vai abrir as ferramentas aqui, ó, para as ferramentas eu clico em modelo. Aí eu já tenho alguns modelos aqui. Se eu quiser fazer o meu modelo, eu vou fazer meu modelo como eu quero. Se eu quero escrever, eu venho aqui em configuração. Aí aqui, ó, mostrar texto. Aí eu escrevo, dou um OK. O textinho vai ficar em cima da minha marcação. Se eu quiser salvar para usar essa marcação aqui em outros, eu venho no salvar. No modelinho aqui, salvar modelo de desenho. Aí essa linha de tendência sempre vai ter esse modelo aqui, caso eu, por exemplo, 50% do diário é um tipo. LT diário é outro tipo. LTH4 é outro tipo, certo? E aí se eu quiser tirar a escrita, eu venho aqui e tiro a escrita. Dou um OK. Ô Breno, onde você foi nessa essa opção aí, dessa aba aí? Que parece todas as abinhas aí. Onde Aqui, ó, você tem que clicar na ferramenta que você quer fazer a edição. Clica na ferramenta. Se você clicou na ferramenta, eu cliquei no quadrado, sempre tem a edição da ferramenta que eu tô. Ah, tá, entendi, beleza. Aqui, ó, essa edição aqui, ela sempre me abre quando eu clico em alguma ferramenta. Então, se eu cliquei na tendência de alta, vai abrir as opções da tendência de alta. No GBP, fiz uma venda nessa alta de 50%, eu romper LTA, mas o topo do canal deu ruim porque voltou em V e não prestou atenção em alguma coisa. Pô, Thiago, eu não entendi, mas você eu fiz uma venda, no GBP você fez uma venda, não vou nem continuar a ler. Porque tendência de alta, cara, aqui tendência de alta. Eu também pensei em fazer uma venda aqui em cima, mas eu tô contra a tendência. E no GBP é complicado, então não fiz. Eu vou julgar uma compra no GBP nessa região minha, ó. Aí eu vou pensar numa compra. Aqui ele tá fazendo aquele lance que a gente conversou, olha só, a bandeirona, a bandeira meio que ascendente. Então ele pode estar vindo aqui, ó. E aí de duas uma, ou ele vai romper, retestar e continuar, ou romper para baixo, retestar e continuar. Eu vou aguardar ou o rompimento ou essa região aqui para saber se ele vai deixar um padrão nessa retração, que é uma retração de Fibo para uma continuação de tendência de alta. É tendência de alta porque fundo menor, fundo menor, fundo menor. Só vai inverter essa tendência para mim se ele romper essa linha de tendência de alta. Aí ele rompe, retesta. Também na região é importante, o rompe, pode retestar a região para continuar caindo. Mas por mais que você colocar uma venda aqui em cima, mano, você tem a referência, 50% do canal. Aí você coloca os 50% do canal aqui. Vou até fazer certinho para ver se esse aqui pegou. Eu acho que não. O meu stop estaria aqui, ó, se eu eventualmente entrasse nessa venda aqui. Entende? Aí meu take 1, 2, meu take até a região importante. Isso tudo bem. Se você posicionou pelo menos o seu stop e o seu take de forma correta, levando em consideração os fractais, beleza. Só o tempo vai dizer, só o tempo e os dados vão dizer que se você entrar contra a tendência,
vai dar bom. Porque eu só dou bom nas contratendências porque eu seleciono muita contratendência que eu entro, não entro em qualquer uma. E se eu tô na dúvida, por mais que ela seja muito bonita, eu nem vou entrar. Agora, a favor da tendência é sempre melhor, né? Microfone. Breno, como eu faço pra ficar rico? Mano, você já é. Ô, Breno, Você já é, caralho. Vocês bom já dia, são Breno. ricos. Dinheiro é consequência de um bom trabalho, de uma boa análise. Bom dia, Breno. Bom dia, meu querido. Tudo jóia, mestre? Tudo maravilhoso. Ô, Breno, eu tava conversando com você no TV esses dias, no Telegram. Aí eu falei, porque o day trade também demora. Às vezes eu faço uma entrada, às vezes não faço uma porque não bate as confluências fortes, né? Aí você mandou o print de suas operações, fez 7, 8. Aí você falou assim, que eu tenho tempo de tela. E às vezes também eu pego movimento gráfico, às vezes nem espero bater nas minhas confluências, eu pego movimento gráfico. Nesse movimento gráfico que você pega, assim, bom, você usa figura gráfica? Você chegou a usar? Quando você pega esses movimentos movimento da onda, das Quando você velas? diz figura gráfica, você está querendo dizer bandeira, essas coisas? Bandeira, Igual eu expliquei, bandeira, cunha, essas coisas, elas já estão ou intrin... bandeira, ou também topo duplo, de modo geral, assim, né? Não estou muito ligado nisso não. Na minha técnica eu me condiciono a saber muito sobre fractal, linha de tendência, retração de Fibo, Elliott, Elliott nada mais é que o movimento do par, é o movimento do mercado. Que é o quê? Uhum. Basicamente, que é impulsos e retrações. Impulsos e retrações a favor de uma tendência. Eu não Sim. estou muito viajando muito em cunha, em negócio, embora não signifique que eu não saiba, é o que eu expliquei no comecinho. Eu já tenho isso na cabeça, eu já sei que aquilo está acontecendo aquilo, só que eu não preciso marcar, não preciso poluir a minha marcação para me confundir. As minhas ferramentas já me trazem as informações que eu preciso. Show. Agora, Entendi. qual foi sua outra dúvida? Você perguntou uma outra coisinha que eu me esqueci. Não perguntei nada. Qual que é? Deixa eu ver aqui. Eu ia dar um exemplo para vocês aqui em relação a isso. Muita gente me pergunta. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar isso aqui para vocês. Tem uma tendência primária. Uma tendência primária de compra. Aí o preço está nela. Aí o preço ele estica, boom, faz uma retração menor e aí foge dessa linha de tendência de alta. Eu tenho a possibilidade de criar a nossa secundária, correto? A regrinha nossa aqui é que no rompimento quando há um rompimento de uma linha de tendência secundária, ele tende a buscar o reteste e a referência é ele buscar a primária, certo? Nessa região aqui, por exemplo, a tendência, vocês concordam comigo que ela está de alta? Ela está de alta. Só que ele rompeu uma linha de tendência secundária. E a regrinha é basicamente, quando rompe uma tendência secundária, ele tende a buscar a primária. Ou quando rompe uma terciária, ele tende a buscar a secundária. Quando rompe a secundária, tende a buscar a terciária e aí por diante. Então tem um topo aqui. Ele não renovou o topo, respeitou a Fibo e deixou um padrão nas costas dessa CLT secundária. Eu não preciso esperar ele chegar até aqui para eu fazer minha compra e vai demorar. Então eu posso agarrar oportunidades menores. Por isso que às vezes alguém me perguntou, mas Breno, você faz... Eu não vejo tanta operação igual você vê. É porque às vezes eu não preciso esperar o preço ir até lá para eu acompanhar esse movimento. Eu posso pegar os movimentos menores dele indo até lá. Então, se eu já tenho uma referência de rompimento secundário, um reteste e um padrão, mas a tendência é de alta, olha só, às vezes vocês vão olhar e falar assim, pô, o Breno está contra a tendência, mas às vezes eu não estou contra a tendência, eu estou a favor de uma tendência menor em direção a uma maior. Obviamente, quando chegar aqui, eu não vou continuar vendendo, vocês concordam?
eu não posso continuar vendendo, porque aqui é uma referência da primária. Agora, se romper essa primária, buscar o reteste e nesse reteste deixar um padrão vendedor, aí eu vou estuprar na venda, eu vou rumar na venda. Agora eu posso buscar esses trades a partir da secundária. Então por isso que às vezes eu estou vendido, mas eu estou com LTB aqui, ó, em direção à LT primária. Então eu posso estar pegando oportunidades aqui, ó, na venda até chegar aqui. Se chegar aqui é o meu alvo principal. Às vezes eu vou até fechar a operação. E aqui ele tende na primária a deixar um padrão comprador para continuar a tendência. Ele vai romper, vai retestar e vai continuar. E aí eu tenho, ou ele vai respeitar a LT já primária que eu tenho, ou ele vai ter uma secundária e a mesma coisa. Rompeu, retestou, posso vender aqui até a minha primária. Chegou na primária, muito cautela, porque é uma primária, então eu vou pensar mais na compra. Não deixou o padrão comprador, ele vai romper, eu vou aguardar o reteste e pegar o reteste, para assim inverter a tendência. Conseguiram entender isso? Com o tempinho eu vou sempre falando, com o tempinho vocês vão entendendo. Ó, não deixou padrão vendedor, EURUSD, terminou às 10h02 aqui, não deixou padrão, fechou muito cheio. Se a gente diminuir o time frame, eu também vou ter a mesma coisa, fechou cheio. Então ele ainda pode estressar. Não faço nada aqui agora, não posso fazer nada. Ele pode engolfar esse candle aqui, isso pode acontecer. Se ele engolfar, aí é a mesma coisa. Eu já tenho o meu stop e o meu take. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei até quanto que eu posso perder nessa operação e eu nem entrei. Isso é importante. O SDCAD, o que ele fez? Olha lá o que ele fez. Tá indo lá buscar a nossa referência. Tá vendo esse detalhezinho aqui, ó? Eu vou fazer um ajuste fino aqui com vocês. Tá vendo essa LTB? Essa LTB eu tenho um fractal bem aqui. Ó, vou fazer certinho. Eu tenho um fractal bem aqui. E a minha LTB não tá passando certinho no meu fractal. O mais ideal você fazer é confluir as coisas. Então, olha só, eu vou colocar bem aqui para confluir, ó, com o meu fractal. Quando você une essas duas ferramentas e confluem ela em um determinado ponto, ela tende a respeitar mais lá na frente. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer um ajuste bem fino da minha linha de tendência de baixa, essa curtinha, para que fique passando exatamente junto com o meu fractal. Ó, tá vendo? Então eu tenho um ajuste mais fino e possivelmente um respeito melhor lá na frente. Então aqui, ó, correção, essa é uma região importante para ver se ele vai continuar nessa tendência de baixa para buscar a próxima referência, ou ele vai fazer esse rompimento, retestar para ir buscar essa próxima referência. E aqui já é um... Certo? Então ainda não faço nada no EURUSD. Oi. Mostra o gráfico anterior. Você estava olhando, marcando. Gráfico anterior. O SDCAD? Que você tava... Esse? Não, o outro. SD. Aí, como você explicou anteriormente, você pegava os movimentos pequenos. No caso, aí você pegava uma compra até nessa LTB, aquele movimento pequeno. Peraí, LTB, pegar uma compra, não. Lembra que você explicou, você pegava os movimentos pequenos? Aí, no caso, aí você comprava até na LTB, depois você já batia o take nessa LTB. Então, eu tenho uma retração de FIBO aqui. Né? Eu tenho uma retração de FIBO aqui. Essa é uma região importante. Só que ele não deixou muito padrão comprador para mim aqui ainda não. Senão eu já teria entrado. Então, essa região aqui de retração, ele não deixou nada. Tá entendido. Aí, ao contrário, ele deixou foi rejeição aqui da força compradora. Essas velhinhas aqui me fizeram não comprar. Mas eu poderia sim, se aqui deixasse um martelo, indicando que pode ser o final desse pullback, dessa versão, ao meu alvo, eu tenho um alvo bem forte aqui, porque é uma linha de tendência de baixa. Agora aqui eu não compraria de novo, né?
Eu só compraria de novo se rompesse e retestasse. Aí, nesse ponto, eu compraria de novo, caso eu tivesse encerrado essa operação de compra aqui. E encerraria, porque eu tenho 50% do canal, buscava 1, 2. Então é um trade bom, é um trade saudável. Entendi, show. Valeu. Falou. Só para finalizar. Para finalizar, tem alguma pergunta, alguma coisa específica? Vocês querem, vocês tiveram dúvida, alguma coisa? Não, Breno, como faço para ficar rico? Mano, e essa é uma pergunta legal, viu? Porque comecem a já a experimentar o pensamento de que já está tudo completo, já que já rico, você já é um bom trade, que você já é isso. Esse tipo de pensamento atrai pensamentos e atitudes boas e positivas. Então, o mindset é tudo, né? Então, sempre pensando para frente, sempre pensando que já tem sucesso e que já é vencedor, porque é mesmo, de fato. Breno, dá pra fazer replay no TradingView free? Acho que não, mano. É isso aí, Filipão. Também sou ricaço, só falta dinheiro, mano. Dá pra fazer replay no TradingView free? Acho que não, viu, Felipe? Ou Fernando? Acho que é só no pago. Mas eu não tenho pago também não, viu, gente? Não faço questão de ter pago, não. Nunca precisei, na verdade. É uma ferramenta maravilhosa, mas não há necessidade para mim. Se por isso que eu estou operando muito o EURUSD e o USDCAD, porque se eu coloco um alerta aqui, por exemplo, que ele se tá bom pro USD, eu vou lá no USDCAD e geralmente tá bom também. Fechou? Mas não fica aparecendo as mensagens de alerta? Fica. Se eu colocar um alertinho aqui, por exemplo, adicionar alerta, eu tenho como configurar ele para mostrar no celular. O que não dá, o que limita é a quantidade. Eu só posso colocar um alerta na versão free. Só um. Certo? Aí que tal? Notificar no app, mostrar pop-up, se eu quiser e-mail, a porra toda. No caso, eu só deixo aqui, tocar som e mostrar pop-up e notificação no app. No app eu tenho o app do TradingView no celular, então eu tenho que deixar os dois conectados. Se eu deixar os dois conectados, aí eu vou receber o alertazinho. Eu não recomendo entrarem e colocarem stop curtinho aqui não, ó. Só aqui com base nesse 50%. Entrar agora e coloca aqui não. Porque isso aqui é região de supply and demand. O preço pode vir aqui estressar essa região para depois subir, tirar muito desses neguinhos aí que entra atrasado, que coloca stop curto. Então sempre o meu stop, o meu take tem que ser com base no meu fractal. Ele ainda pode estressar toda essa região para depois subir. Então o fractal ele elimina um pouco desse probleminha aí. Fechou, galera? Tudo certinho? Ah, de comprar. Mano, eu acho que é porque eu tenho a ferramenta de bloqueio de anúncio aqui. Pode ser que seja isso, viu? E aí ele me bloqueia, ele não aparece tanta mensagem de comprar. Se eu tentar colocar dois alertas, vai aparecer a mensagem sim. Ó. Coloco esse aqui, coloco um outro. Aí aparece, tá vendo? Caso contrário, eu coloco só um. Agora, se aparecer mensagem, é porque você tem alguma alerta em algum outro par. Você tem que ir caçando aqui nos pares, você tem que ir caçando esse alerta para tirar. Fechou, galera? Vou nessa. Acompanha aí, manda lá no grupo lá, o EURUSD tá perto de deixar algum padrão. Eu acho que ele vai estressar essa região dos 50% e pode deixar um padrão comprador, um martelo. Fechou? Vamos acompanhar. SLTA aqui, lembrando, eu não tenho, coloquei só para vocês mensurarem,
se acontecer essa correção e deixar o padrão, o que vai acontecer, né? Eu ter CLTA para me referenciar. Fechou? No mais, agradeço todo mundo ter participado. Valeu demais aí de novo. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um abraço para todo mundo. Valeu, galera. Falou!